Olá, essa semana eu estava falando com um CEO de uma empresa que me procurou buscando ajuda no sentido de resolver algumas questões, buscar uma certa assessoria, etc. E quando a gente pensa em donos de empresa, CEOs, número um de empresa, a gente sempre tem aquela ideia que a vida dessas pessoas é bastante tranquila, não é? Que a vida é bem confortável. E talvez financeiramente até seja. Mas no ambiente que nós estamos vivendo, nesse mundo VUCA ou BANI que nós estamos vivendo, será que essa realidade ela realmente acontece na vida desses executivos? Será que esse executivo ele me procurou porque a vida dele está realmente tranquila ou será que ele realmente está passando por dificuldades? Esse é um tema muito interessante e a ideia aqui é ampliar um pouquinho essa visão. Eu sou Ed Almeida e essa é mais uma Pílula de Conhecimento. Então, conversando com esse executivo, ele me procurou exatamente por um dos programas que nós temos, que é um programa bem interessante, de assessoramento entre pares. São programas destinados ao número um, presidentes, CEOs, gerentes gerais, diretores executivos, enfim, pessoas que ocupam a principal posição de liderança nas empresas. E esse objetivo, esse processo, esse modelo, não é? É um modelo que realmente ajuda muito os executivos que têm uma posição alta nas organizações, que têm posição de número um, não é? Nós temos diversos programas, mas o que realmente a gente ouve muitas vezes, especialmente nas linhas mais baixas das organizações, é que aquela visão de que o CEO é aquele cara que está sempre montado na grana, que está sempre vivendo em hotéis luxuosos, que tem uma casa maravilhosa. E até pode ser realidade, essa pode ser a realidade do ponto de vista material. Mas muitos executivos me procuram nessa posição e realmente eles têm uma visão um pouquinho diferente. Normalmente, esses executivos, eles têm muitos problemas, têm muitas dificuldades e a maioria das vezes eles não sabem que caminho seguir, não é? Isso leva eles à depressão, a uma série de doenças, a uma série de situações desafiantes, perda do sono, problemas com alimentação, problemas no relacionamento, casamentos que são estragados, enfim, situações que a gente nem pode imaginar muitas vezes, não é verdade? Mas qual seria o principal problema, ou quais seriam os principais problemas que esses executivos normalmente enfrentam? Bom, o primeiro problema que esses executivos, esses homens que assumem a responsabilidade de liderar uma organização, está exatamente na solidão. Solidão. É interessante, você pode pensar assim, poxa, mas ele tem uma equipe, ele pode contratar consultores, ele pode contratar coaches. É verdade. Tudo isso é muito verdadeiro. Entretanto, no fim do dia, a quantidade de decisões que um líder dessa magnitude toma é gigantesca. E na maioria das vezes, ele não consegue falar com a sua equipe, porque são decisões que ele não pode compartilhar com a sua equipe. Normalmente, mesmo quando esse líder ele tem um executivo fora do Brasil que ele pode conversar, a maioria das vezes esse executivo ele não conhece o mercado, ele não conhece as dificuldades que existem no nosso país. E muitas vezes as decisões são até de cunho pessoal, não é verdade? Porque enfrentam muitos desafios. Então, a solidão na tomada de decisão, a solidão na estruturação dos problemas que esse executivo enfrenta é contínuo. O segundo problema, ou a segunda reclamação,
ou realidade que esse executivo enfrenta está exatamente na questão do estresse gerado num mundo em constantes mudanças, não é verdade? Brasil não é diferente, mas hoje nós vivemos numa economia globalizada, uma economia que um problema na China pode gerar uma situação de extrema gravidade aqui no Brasil, um problema político ou a guerra da Rússia pode gerar problemas seríssimos que esse executivo vai ter que lidar, mas não é só nas questões macroeconômicas, nas questões da economia, tomada de decisão em relação a produto, em relação à equipe, em relação ao cônjuge, não é? Tudo isso são mudanças constantes que acontecem na vida do executivo e que ele, muitas vezes, se sente pressionado, estressado o tempo todo, não é? A terceira reclamação ou a terceira situação que esse executivo enfrenta está exatamente no equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. A maioria desses executivos, por uma série de questões, muitas vezes trabalha 12, 14, 16 horas por dia. E não é só isso. Quando ele está num momento, talvez, com a família, os problemas continuam na cabeça dele e ele não sabe ou não tem uma forma de equilibrar a vida pessoal. É muito difícil, nós somos seres holísticos, não é? É muito difícil fechar a porta da empresa e quando chegar em casa estar completamente desligado. A responsabilidade que recai sobre as costas desses executivos é gigantesca. E aí você deve estar se perguntando, mas Edivaldo, existe algum tipo de alternativa para esses executivos? E talvez você seja um executivo desse? Será que existe alguma alternativa? Eu também, né, tenho a minha posição empresarial, também tenho as minhas responsabilidades e muitas vezes também sinto todas essas questões recaindo sobre as minhas costas, não é? Mas será que existe realmente uma forma de você conseguir equacionar essas questões? Sim, eu vou te dar algumas dessas formas que você vai ter que trabalhar. A primeira delas é você mudar a sua mentalidade. Você precisa construir uma mentalidade exponencial, não é? E para você construir essa visão, essa mentalidade exponencial, você vai ter que responder, em princípio, quatro perguntas chaves. Desculpe. Você vai ter que responder quatro perguntas chaves. E a primeira pergunta que você vai ter que responder é: que pessoas você precisa ter à sua volta? Pode ser seu colaborador, os seus colaboradores, o seu staff, pode ser um profissional que possa te assessorar, talvez um mentor, não é? Pode ser, às vezes, pessoas íntimas, pessoas que estão à sua volta, talvez, muitas vezes, até o seu cônjuge, não é? Você vai ter que se questionar e tomar algumas decisões. Segunda questão que você precisa responder: que time você precisa construir? Qual é o grupo de pessoas na sua empresa que você precisa ter? Você precisa refletir sobre cada pessoa que está à sua volta e entender se existem realmente essas pessoas, elas possuem a capacidade ou os skills para te complementar. A maioria das vezes, a gente procura pessoas iguais. E eu tenho que falar que você vai ter que escolher pessoas diferentes, pessoas complementares a você. A terceira pergunta, e essa é muito importante, é: quem você precisa se tornar para chegar no ponto que você quer realmente alcançar, não é? E quarta questão, e talvez essa a mais dura, é: quem você precisa excluir da sua vida, e pode ser na sua empresa ou na sua vida pessoal, não é? Quem você precisa excluir da sua vida. Não adianta. A mentalidade que você precisa construir é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade
de crescimento 10 vezes, uma mentalidade exponencial. E para isso, você vai ter que ter pessoas conectadas com o teu propósito de vida e com o propósito da empresa que você está construindo, não é? Segundo ponto importante para você vencer essas três preocupações, essas três estruturas que te afligem hoje, é você precisa procurar ter mentores e conselheiros adequados. Participe de mentorias, contrate mentores realmente que tenham condição de te assessorar naqueles pontos que você precisa discutir para tomada de decisão. Assim você não vai se sentir tão solitário. Participe de um grupo de assessoramento entre pares, é uma experiência fantástica. É a mesma coisa que você ter um conselho de administração a um custo muito menor, não é? Outra questão que eu entendo é que você precisa se tornar aquilo que eu chamo de sobrenatural. Você ter uma mentalidade sobrenatural não é você se apegar a uma religião ou a uma seita, não é nada disso. Ser sobrenatural é você ter um pensamento que transcende aquilo que é natural. E para isso, você precisa meditar, você precisa praticar mindfulness, não é? Oração é uma forma de meditação, não é? E não tem nada a ver com religião. Meditação é uma comunicação que você estabelece com aquilo que você chama de Criador, Deus, não importa a sua crença, mas você precisa trazer essa energia infinita e sobrenatural para a sua vida. E isso vai ajudar você a construir uma fé inabalável, que é terceiro tema para você se tornar sobrenatural. Fé inabalável. E por último, gratidão. Essa é a forma de você construir essa mentalidade exponencial e sobrenatural, não é? Quarto, você precisa construir uma atmosfera de prosperidade, saúde, realização por onde você passar. Você precisa trazer a sua equipe para o seu propósito, para o propósito da sua empresa. E para isso, você precisa construir um propósito que realmente esteja alinhado com a sua visão de mundo, não é? Então você precisa trazer as pessoas sonhando o seu sonho, não é? E quinto e último, construir um nível de ação massiva. Uma ação que transcende qualquer uma das ações que a gente traz no dia a dia. É uma ação que vai te tirar da zona de estagnação e te colocar na zona de alta performance, na zona exponencial. Beleza? Gostou dessa dica? Se conecta com a gente. Manda esse vídeo para quem você acha que precisa. Segue a gente nas mídias sociais. E, acima de tudo, construa essa mentalidade exponencial. Forte abraço e até lá.